Opa, graça e paz, voltamos de novo. Tá vendo, irmãos? Houve um probleminha técnico, falha nossa, mas aí estamos de volta de novo. Estamos na igreja mesmo, transmitindo na igreja. Ótimo, voltando tudo de novo. Nós paramos então no concentre, tá certo? E lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 2, está escrito: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, concentre. Nós precisamos concentrar, ou você concentrar suas orações para alcançar o propósito de Deus em sua vida e na vida dos demais. Então, quando você for orar, concentre suas orações em alcançar o propósito de Deus para a sua vida e para a sua família, tá bom? Em nossas orações precisamos ter o mesmo ânimo, alegria, o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo quando orou por nós, lá em João 17. Ele é o nosso padrão e o padrão do mundo é o amor. Então Jesus é o nosso padrão e o padrão do mundo é o amor que existe em nós cristãos. Então concentre sua oração em você e nos outros, tá certo? O amor cristão deve ser expressado por todos, não só pelo pastor, mas por todos, tá bom? Por todos os irmãos, as irmãs, mas o amor que houve em Cristo Jesus, para que tenhamos o mesmo sentimento, o texto diz, tá bom? Porque senão nós não teremos o mesmo sentimento. Confesse. Vamos lá, Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, o texto diz para confessarmos os nossos ou os vossos pecados uns aos outros. Mas deixa eu te dizer uma coisa: devemos confessar os nossos pecados a Deus em oração. Devemos sim. Devemos também confessar os nossos pecados uns aos outros, também sim. Não é confessar os seus pecados ao sacerdote ou a uns aos outros no sentido de geral, tá certo? Mas você deve confessar uns aos outros aqueles a quem foi ofendido. Por exemplo, eu peco, o Rodrigo está aqui, eu pequei contra o Rodrigo, aí eu vou confessar esse pecado para a irmã Mônica, virou uma fofoca. O agredido foi o Rodrigo, então eu tenho que confessar ao Rodrigo e a Deus, tá certo? Não é que você pecou lá fora, você chega aqui na igreja e diz: pastor, me dá uma oportunidade. Igreja, eu pequei. Peraí, mas você pecou contra quem? Contra a igreja? Tá certo em pedir perdão, mas você pecou contra alguém lá fora, procure a pessoa, se reconcilie com ela, tá bom? Peça perdão, e se tiver perguntas, vão aí fazendo, tá certo? Vamos lá crescendo. Em oração, nós precisamos quebrantar-se. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. O tempo está cumprido e o reino está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, meu querido e minha querida irmã em Cristo Jesus, você precisa quebrantar-se ou quebrante-se. Esta oração de quebrantamento é feita de uma forma tão grata que você quebranta-se diante de Deus. Teu coração está aberto à palavra de Deus. Mostre a Deus suas fraquezas,
seus sentimentos, abra seu coração diante de Deus. Abra seu coração diante de Deus, tá certo? Derrame-se diante de Deus. Essa é a oração de quebrantamento. Deixa eu voltar lá um pouquinho mais. Peraí. Quebrante-se, mostre a Deus suas fraquezas em oração. Eu quero, antes de nós mudarmos o slide, eu quero dizer para você que a nossa oração começa sempre com confissão a Deus, tá certo? Confissão é o ato de declararmos nossas culpas diante do juiz justo. Só Ele tem o poder de perdoar pecado. Então, quando você orar, comece logo confessando a Deus suas culpas, tá bom? Para que você possa alcançar o propósito de Deus. Sequências de oração. Vamos colocar a oração em uma sequência. Como é que a oração começa? Seria mais ou menos você colocar a oração, ela começa da seguinte forma: com a confissão, que é o ato de declararmos nossa culpa diante do juiz. Só Ele tem o poder de nos absolver e nos perdoar de todos os nossos pecados. Depois da confissão vem a contrição, que é a oração feita com arrependimento e não remorso. Remorso é algo totalmente diferente, tá certo? Então você confessou, então você vai, a regra da oração é a oração de confissão, tá bom? Depois é a contrição, que é a oração feita com arrependimento, quando assumimos nossa culpa pelos nossos pecados cometidos contra Deus e contra o próximo. Então eu confesso, meu coração está contrito. Depois existe o momento da oração que você está fazendo, que nós chamamos de quietude. Quietude é o momento em que Deus está falando comigo, tá certo? E que está me respondendo. Deus está falando, está respondendo para mim a minha oração. Está dizendo que eu já recebi o pedido de oração que eu tenho feito. Então, vamos lá, continuando. Contemplação. Na oração também tem um momento de contemplação. É o ato que eleva a tua alma a um estado de contemplar o poder de Deus. Então você está orando, não é você chegar: Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, eu estou aqui, o Senhor está presente, aleluia, glória a Deus. Peraí, mas existem momentos de oração. Oração não é uma conversa, então é um momento em que você ouve, que você fala, tá certo? É um momento de contemplação. E tem um momento de revelação na oração, que é o ato em que Deus te revela a vontade dele para a sua vida e para o propósito de oração. Então, quando você vai orar, você precisa saber desses passos. Não é só você abrir a boca e não. A oração, ela tem a confissão, confessai os vossos pecados uns aos outros, como eu já disse. Você vai confessar a Deus e a quem você ofendeu. Não é para você confessar tuas culpas para a igreja. Eu chego, como eu falei, pequei contra o Rodrigo e vou chegar para a irmã Mônica, vou falar: olha, eu pequei contra o Rodrigo, eu fiz isso. Virou uma fofoca, estou levando o outro que está ouvindo a pecar, porque a Bíblia diz que aquele que empresta o ouvido para ouvir fofoca se torna um pecador com ele, usando lá a figura da prostituta, né? Quem se deita com uma prostituta se torna uma com ela, tá certo? Então tem um momento de confissão, de contrição, de quietude, de contemplação e de revelação de Deus, que é o ponto culminante da oração, Deus dizendo para você que tudo bem, você já recebeu o seu pedido de oração, tá bom? Até aí tudo bem? E vamos passar agora para a forma de oração. Se alguém tiver pergunta, pode ir fazendo. Formas de oração.
Qual é a forma da oração? Lá em Colossenses 3,17 diz assim: e quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do nosso Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, a forma é em nome de Jesus. Tem gente que vai orar hoje em dia, não se ora mais nem em nome de Jesus, e vai orando dela por ela, e termina a oração sem orar em nome de Jesus. Então, lá em Colossenses 3,17, está dizendo que, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então, faça agradecendo a Deus, é a forma de oração. Por que em nome de Jesus? Porque está de acordo com o seu comando, em submissão à sua vontade, vontade de Deus, pela força e poder do nome de Deus, de Jesus, tá certo? Para a glória dele, em dependência dele, porque a honra e a glória e o louvor e todo, é tudo dele. Então, se nós dependemos de Jesus, deve ser feito em nome de Jesus. Agora, de que forma? Guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito, lá em João 16,13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirás tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, guiado pelo Espírito, a oração deve ser feita guiada pelo Espírito, em nome de Jesus, guiada pelo Espírito, guiado pelo Espírito. O Espírito Santo nos ensina as coisas mais profundas de Deus. É o Espírito Santo que nos faz lembrar sobre a vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos guia, é Ele que nos faz lembrar de todas as coisas, inclusive da vontade de Deus para a sua vida. Então, faça a oração guiado pelo Espírito. Tá certo? Vamos ver outra forma de oração. Vamos lá. Direcionada a Deus, a oração em nome de Jesus, guiado pelo Espírito, direcionada a Deus. João 16:23, e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo-á de dar. Então nada me perguntareis, direcionada a Deus. É interessante que Jesus diz, nada me perguntareis. Em João, começa o versículo dizendo isso, tá certo? Porque pelo Espírito saberemos qual é a vontade de Deus. Quando eu vou orar, não é a minha vontade que prevalece, é a vontade de Deus sobre a minha vida. Sabe de uma coisa? Nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, e só tem um jeito: o derramado do Espírito Santo sobre você, sobre a tua vida, porque é Ele que vai te fazer lembrar de todas as coisas, e você não haverá dúvidas quando isso acontecer. Então tua oração é uma oração eficaz, porque esta pessoa, você, está debaixo da vontade de Deus. Está vendo que coisa linda? A oração tem um poder tremendo quando nós sabemos orar. Por isso que nós estamos trabalhando esse tema exaustivamente. Eu também estou aprendendo, é incrível, né? Vamos lá, oração. Na qual dimensão da oração? Na dimensão da cruz. Hoje a oração que a gente vê é uma oração aonde Deus, eu não aceito, Deus, tu faz, Deus, eu quero. Espera aí, gente, somos filhos de Deus,
Mas se teu filho está falando assim com você, está errado. Já pensou seu filho chegar para você e falar: ei, eu quero o celular agora? Aí você vai lá, dá o celular? Está errado. Não é assim que funciona. Então, na dimensão da cruz, você está olhando para a cruz de Cristo Jesus. Por quê? Primeiro, você vê vida e liberdade. Com liberdade, paz, meu querido, e com vida de Cristo Jesus, eu oro olhando para a cruz. Na cruz eu encontro com Cristo, tá certo? Na cruz eu morro com Cristo e também ressuscito com Cristo, por isso que nós temos vida. Então a nossa oração não é uma oração de um doutor, porque não existe, mas é uma oração direcionada com clareza. E deixa eu dizer uma coisa para você: não existe homem na terra que faça oração forte. O cabra que disser para mim que ele tem uma oração forte, eu chamo ele de mentiroso, porque a oração forte é aquela que é feita em nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que tem poder, não é o cara. Em diversas posições. Agora esse aqui é bom. Vamos fazer o seguinte: vou pedir para vocês abrirem uns textos e vocês vão ler. Deixa eu começar, irmã. Daniel 6:10. Daniel 6:10. Irmã Mônica. Êxodo 10:27. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Êxodo. 1 Timóteo 2:28. Mateus 26:39. Lucas 18:11. O seu é 1 Timóteo 2:8. 1 Timóteo 2:8. Isso, Êxodo 12:27. Mateus 26. O seu eu falei? Para o Gustavo. Tá certo. Vamos lá. Quem não entendeu os textos? Mateus 26:39. Daniel 6:10. 6:10. Vamos lá. Tem pessoas que dizem o seguinte: a oração tem que ser de joelho. Se não for de joelho, e aí se criou-se um negócio. Não estou dizendo que está errado, irmãos, mas eu tenho dito há muito tempo atrás, e as pessoas parecem que eu estou brincando, que você pode orar até tomando banho. Tem pessoas que acham que na hora do banho Deus não está lá, né? Então vamos ver lá, de joelhos. Vamos ver que as posições. Vamos lá, oração de joelho. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Provavelmente vocês não estejam ouvindo porque o microfone é ruim, mas a irmã leu que quando Daniel soube que as escrituras tinham sido assinadas pelo rei, que era a proibição da oração, de adoração a Deus, ele sobe para a casa dele, lá no quarto dele, onde eu via a janela aberta, ele ajoelhou-se, orou a Deus e dava graças. Então Daniel orou ajoelhado, tá certo? Oração, posição de joelho. Êxodo 12:27. Inclinado, não é ajoelhado, é com o rosto em terra. Está falando da Páscoa, quando foi instituída. O povo inclinou o rosto em terra
e orou a Deus, tá certo? Vamos ver 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Glória a Deus. Quero que os varões orem em todo tempo, em todo instante, com as mãos erguidas. Muitas vezes a gente vê oração para dentro. Irmão, você pode orar? Posso. Aí a pessoa ora assim. Nem sequer levanta as mãos a Deus, né? Prostrado, vamos ver lá Mateus 26:39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Oração prostrado diante de Deus, todo dizendo: olha Deus, eu estou dependendo de você. Oração prostrado. Vamos ver uma outra oração que eu já falei que Deus ouve. Lucas 18:11. Lucas 18:11. O fariseu, estando em pé, orava consigo. Desta maneira, ó Deus, graças a Deus, do porquê. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Não estou exaltando a oração dele, mas eu estou dizendo que a oração pode ser feita em pé, tá certo? Então as posições de joelho, inclinado à terra, com as mãos erguidas, prostrado sobre o rosto e em pé, você pode orar desta forma. Aonde você pode orar? Em que lugares você pode orar? Tem pessoas que parece que só ora se for dentro da igreja, sabe? Tem vergonha de orar em qualquer lugar pelas outras pessoas. Então, deixa só eu te dizer uma coisa. Lá em Jonas, capítulo 1, versículo 2, Jonas ora dentro do peixe. Jonas ora dentro do peixe. E Deus ouviu a oração. Lá em 1 Reis 18:42, oração feita nos montes. Deus ouviu a oração feita nos montes. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9, oração feita no terraço da casa. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, oração feita na prisão. E só dizendo que o corpo está preso, mas a alma está livre em Cristo Jesus. Então, ore a Deus. Lá em Atos, capítulo 21, versículo 5, oração feita na praia. Na praia. Não, praia é pecado, não pode. Deus não criou a praia, né? Para você se divertir, descansar. Lá em Lucas 18:10, oração feita no templo. Então aonde eu posso fazer uma oração? Em qualquer lugar que haja uma necessidade, que eu precise orar, eu vou orar. Sem vergonha. O crente tem que ser sem vergonha, não ter vergonha de orar. Tá certo? Oh meu Deus, desculpe aí, mas minha irmã está me ligando e eu não posso atender ela agora. Dorinha, minha irmã. Aqui, 2 semanas atrás, eu estava lá em casa, né, Maurício? E a gente ora constantemente na hora do almoço, do café, da janta, né? Aí, no outro dia eu fui trabalhar e a Simone chamou tudo para orar, foi no café. Aí ele falou assim: Simone, vocês oram assim direto? Todo dia tem que orar? Todo dia tem que orar? Se torna para escovar os dentes, né? Oração tem que ser pelo menos a rotina. Tá certo. É algo contínuo. É isso mesmo. Agora, deixa eu fazer uma coisa para você, falar uma coisa para vocês. Tipo uma pergunta: o que impede a resposta da oração?
Alguma coisa impede a resposta da tua oração? Será que há alguma coisa que impeça a resposta da tua oração? Eu vou ler Hebreus 11:6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Será que há alguma coisa? Sim, a fé é quem nos ajuda a andar e caminharmos e compreendermos Deus. E crer que Deus, crer que, segundo o versículo, nós agradamos a Deus pela nossa fé. É o que o versículo está dizendo, está certo? Pastor, mas uma oração feita dentro de um ônibus, nos seus pensamentos, com fé, tudo bem. Mas uma oração que a gente consegue expressar melhor o que a gente quer. Qual que é a oração que é mais, assim, sei lá, bem escutada? Aquela que você consegue expressar de uma forma mais completa? Ou aquela que, assim, no ônibus você está, Deus, você sabe o que eu estou sentindo, mas você não consegue falar, né? Porque você está no corrido, mas você está conversando com Ele. A sensação que eu tenho é que a mais escutada é aquela que eu tive um tempo maior e consegui expressar melhor. A irmã Simone está fazendo a seguinte pergunta: qual a oração mais eficaz? Aquela feita no ônibus, tá certo? Onde eu não falo, mas ou aquela em que eu me expresso? A resposta é: a oração ouvida é aquela que é feita em nome de Jesus, porque Deus conhece o teu coração. Seja ela no volante, quando eu paro e eu oro em mente, porque eu estou orando em espírito a Deus, não preciso orar para que os outros ouçam. Então eu estou orando em espírito. Essa oração ela é tão eficaz, desde que eu tenho um tempo de 0 segundo a 3 segundos a 1 minuto, Deus vai ouvir. Ao mesmo tempo, Deus ouve a oração que é feita em casa, na rua, de 2 horas, Deus também ouve, desde que a oração seja feita de coração quebrantado, um espírito contrito, segundo a vontade de Deus. Ele ouve e Ele age em favor. Não existe uma oração melhor do que a outra. O que existe é quebrantamento de coração, porque há também impedimentos para que Deus não nos responda a nossa oração. Por exemplo, a falta de fé, o texto de Hebreus está falando. Eu vou orar, mas eu vou orar 2 horas, mas eu não tenho fé. Dancei, tá certo? Como fica a sua oração feita? Como fica a oração feita por um incrédulo? Eu estou orando a Deus, mas eu não tenho fé que aquilo vai acontecer. Não tem conexão com Deus, né? Vai funcionar? Não funciona. Então não é o tempo e não é onde, e não há eficácia, porque a eficácia está no nome de Jesus, não sou eu. Eu tenho que saber que eu sou canal de bênção. Então a minha oração ela é feita para a glória de Deus, né? Ela é feita para a glória de Deus. Por exemplo, há outra coisa que impede a tua oração. Há outra coisa, vamos lá. A ganância. A ganância impede. Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Essa Deus não ouve. Você pode orar 2 horas, 3 horas, 4 horas, Ele não vai responder. Então a oração feita com ganância. O ganancioso não pode, não pede, aliás, com finalidade certa ou de maneira correta. A oração deste não promove o amor, mas o destaque dele próprio. Gente do céu, dentro das igrejas está cheia esse tipo de pessoas. Sabe, é aquela pessoa que ora para que os outros vejam que ela está orando. Eu aprendi há pouco tempo, olhando, gente, fazendo esse trabalho de oração, relendo, eu aprendi e eu vi que não é assim que funciona. Sabe, a oração do justo pode muito ser feita porque Deus olha o coração. Tem justiça, tem amor de Deus, vai agir. Agora, você não recebe porque você pede mal, você pede a teu favor. Deus, eu quero ser alguém. Aliás, tem um louvor do dia. Tem um louvor que não é bom,
né? Que é aquele louvor que diz: quem me viu passando a prova e não me ajudou, quando eu estiver lá em cima você vai ver. Ô irmãos, peraí, se Deus te levantar é para que o outro se converta. Como é que você acha que Deus vai te levantar em oração para você ter poder para ferir os outros? Isso significa ganancioso, hipócrita. Desculpa aí, gente, mas é verdade. Tá na Bíblia. É porque sempre devemos dar a mão, estender a mão próxima. Estender a mão próximo. E o que uma mão fizer que a outra não veja. Então não tem que bater palma, olha, eu fiz, né? Tapinha nas costas. Tem uma pergunta aqui da irmã Maria de Fátima. Mas tem horas com fé em silêncio, em que o Espírito em verdade, sim ou não, nossa oração é ouvida. Irmã Fátima, a oração que é ouvida é aquela oração feita com o coração quebrantado e contrito. Nunca vá orar com raiva, nunca vá orar nervosa, a não ser que você ore dizendo: Deus, olha para o meu coração, porque ele está em pecado, eu estou com raiva, Deus, isso é pecado, olha para mim. Mas se você for orar com raiva pelo outro, você vai orar para que Deus destrua. Eu estou falando agora sobre o que impede Deus de responder tuas orações, e caiu bem, pecados. Provérbio 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, não, eu vou orar, mas eu vou orar em pecado. Deus não vai responder, gente, porque eu estou em pecado. Lembra que eu disse no começo, por isso você que perdeu e está perdendo esse trabalho, você nunca irá crescer, porque você está trocando uma aula dessa, que era uma aula paga na faculdade de teologia, está sendo dada de graça para que você cresça, e você troca pelas bolotas do mundo. Eu disse no começo que nossa oração começa com confissão. Deus, perdoa-me pelos pecados que hoje já cometi. Mas eu não saí na rua ainda, mas eu pensei. Entende? Confessa a Deus e confessa. As pessoas sempre se põem na posição de vítima. É engraçado, né? Sempre na posição de vítima e nunca assume as culpas. Em uma briga, só eu sou culpado ou o outro também é culpado? Os dois são culpados. Tá certo? Agora tem uma oração que eu vejo muito aí em alguns locais, que é a oração de votos. Fazer voto a Deus. Eclesiastes 5:5, versículo 5, versículo 6, diz assim: melhor é que não votes, do que votares e não cumprires. Não consistas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos. Então o texto está dizendo que é melhor que não votes. Unge o óleo. Isso não é fazer voto. Isso é uma bobagem. Eu não vejo nenhum o Gustavo perguntou para mim agora se ungir o óleo é correto. Eu estou dizendo que é uma bobagem de quem faz e de quem compra para levar para casa. Leve Jesus para a sua casa, né? Não quero falar de onde faz, nem quero saber. Eu sou responsável pela palavra da vida. Estou ensinando sobre voto. Quando fizermos um voto, é melhor que paguemos o voto com alegria, mesmo com percas,
mas que pague o voto feito a Deus com alegrias, pois empenhamos nossa palavra diante de Deus. Ah não, pastor, sábado que vem sábado que vem nós temos novamente um mutirão. Pastor, eu vou vir sábado trabalhar. Você não está fazendo um voto comigo, você é servo de Deus. Você está dizendo para mim que vai vir porque você é servo de Deus. E aí você liga com as perninhas para cima em casa assistindo televisão. Pastor, estou doente, não vou não. Quebrou o teu voto. Isso pode se chamar de voto, porque tem pessoas que não deixam de comer algo, fala assim, eu vou comer algo, escolhe uma comida, só vou comer essa comida que eu gosto tanto quando eu conseguir algo. Porque É um voto. É um voto. É, porque o jejum é diferente, né? Falar, eu gosto tanto disso, mas eu só vou comer. É assim, eu gosto de chocolate. Isso, mas você vai comer chocolate porque eu vou alcançar. Para eu ficar sem comer chocolate num lugar que está todo mundo comendo, é muito difícil para mim. Seria uma renúncia, no meu caso, que eu gosto muito de chocolate. Isso, se eu em prol de algo, não só se Deus quiser comigo, eu vou deixar tudo. Não, mas assim, até eu arrumar emprego, vou colocar assim. Enquanto eu arrumar emprego, eu não vou comer chocolate. Isso é um As voto. irmãs estão perguntando o seguinte, por exemplo, estão dando um voto. Eu vou deixar de comer algo para eu alcançar um objetivo. Uma comida ou um chocolate. Por mim, chocolate não esconda não, tá? Eu como, mas não esconda. Bom, gente, além de ser um voto, isso é tolice. Eu estou pondo Deus na parede, dizendo que eu estou abrindo mão de uma grande coisa, que eu gosto, para que Deus me dê um bem, uma bênção. Espera aí, é assim que Deus atende? É assim que seu filho faz? Mãe, não vou tomar café, não vou almoçar, não vou jantar, vou fazer greve de fome, até você me dar um celular top. Você vai vender tua casa para dar o celular para ele? Morra de fome, que é para aprender a respeitar. Ah não, pegando o que a irmã ali falou, eu amo comer chocolate, é difícil eu chegar num lugar, muita gente comendo chocolate, e eu não vou comer chocolate, isso é um sacrifício, por isso Deus tem que me abençoar. Não façam isso, gente, não façam isso, né? Isso é tolice. Deus não vai ouvir um negócio desse. Primeiro que você está pondo Deus na parede. E se de repente aí esse emprego chegou, não foi porque eu decidi comer chocolate. Não é isso que você está falando? Ah tá, aí a irmã está dizendo, embora eu deixei de comer chocolate, o emprego veio. Tá, então você está crendo que foi Deus que deu o emprego. Se lá dentro o teu patrão, o teu chefe te der uma chamada, você vai então, poxa vida, Deus abriu essa porta de emprego, eu tenho que ficar quietinha. Ou eu vou reagir? Percebe como o negócio é mais embaixo? Como a gente se complica nós mesmos? Deus abriu a porta de emprego, mas quando chega lá, meu chefe pega no meu pé, ele é corriento, é carne de pescoço, o cabra. E aí eu quero ir embora desse emprego, não aguento mais. Espera aí, mas eu não estou dizendo que foi Deus? Então, irmãos, cuidado quando vocês fizerem as orações. E cuidado quando fizer o voto. Irmã, se você gostar de comer estrogonofe, pode continuar. Deus não vai te abençoar mais ou menos porque você deixou de comer, não. Muito pelo contrário. Diga. Pastor, e nesse caso, vamos supor que acontece, né? Que a gente faz no caso de chocolate, essas coisas assim, vamos continuar assim. Aí a gente vai então agora pedir perdão para Deus e falar assim, olha, a gente errou, me perdoa, eu posso comer meu chocolate normal. O melhor é não fazer voto. Mas ela está perguntando assim, pastor, e quem um dia já fez? A gente pede perdão um dia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O bom é que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Da ignorância no sentido de falta de conhecimento, de entendimento. Mas agora que eu sei, agora eu sou culpado, se eu fizer. Se fosse fazer de comida, ele escolheu o cuscuz, né? O cuscuz. Se eu... Aí assim, uma renúncia naquela. Se eu fosse fazer, eu ia fazer do cuscuz. Essa foi boa. Irmãos, é melhor não fazer voto.
tá certo? É melhor não fazer voto, por causa da fraqueza da nossa carne. Nós podemos dizer uma coisa e depois desfazer. Se nós assim fizermos e não cumprir o nosso voto, isso traz vergonha para nós mesmos e para o nome de Cristo. Fora que nós deveríamos ir em público pedir perdão. Tá certo? Mas a hora, obrigado, Nick. Nick está dizendo para mim que está chegando a hora e nós temos que parar aqui. Deixa eu ver quanto tempo falta. Pode. Isso se aplica também ao jejum? Não, jejum é diferente. Nós convocamos alguns dias, 7 dias de jejum e oração. Mas não vem me dizer que você vai ficar sem tomar Coca-Cola, não. Tá? Porque para mim, jejum é você abrir mão de um alimento do horário do dia. Não pode ser feito o jejum de tolo. Como é que é o jejum de tolo? Há pessoas que não podem ficar sem beber água. Eu não fico sem beber água, mas eu não tomo café, eu não como pão, eu não chupo uma bala, eu me abstenho, mas da água não. Por exemplo, a minha esposa Cristina não pode fazer jejum porque ela tem que comer um pão para tomar um medicamento diário. Então ela diz assim, não, eu vou ficar sem comer, e aí à tarde ela tem um problema de pressão, e aí eu tenho que correr para o hospital. Deus ouviu isso? Deus recebeu? Não. O jejum é válido, mas quando eu me propor a jejum, aí acontece que a nossa mente esquece e tomou o café. Ih, acabou, meu Deus, ui, Deus é o Zeus, né? Joga um raio. Não, irmãos, Deus me perdoe, eu agora vou ficar sem o almoço e vou somente jantar, ou senão eu aumento mais um dia, porque é o propósito, irmãos. E o propósito do jejum e da oração não é em minha causa, é em causa do povo, é em causa do reino. Essa é o motivo. O voto é diferente, é eu deixar de comer o chocolate para arrumar um emprego, como se Deus agora fosse agência empregatícia, né? E quando eu arrumo um emprego, chega lá, o patrão pega no meu pé, eu não aguento, estouro, aí não testemunho que sou cristão, e assim estou dizendo, foi Deus, o meu agenciador. Amém, irmãos? Nós vamos continuar de volta, eu vou tentar marcar aqui, nós íamos falar sobre conjugalidade, eu acho que nós vamos falar sobre isso, me dá mais 2 minutos. Conjugalidade, pelo menos esse. Deixa eu ver se é esse mesmo. Conjugalidade. Depois eu mudo para volta em conflitos, porque tem a oração de conflitos. Deixa eu falar sobre esses 2 pontos rapidinho. Em 2 minutos eu falo. Conflito, oração de conflitos. E quando estiverdes orando, quando vocês e eu estiver orando, Marcos 11:25, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Eu vou orar e eu lembro então que a irmã Débora Ferreira me xingou. Em oração, em nome de Jesus, eu tenho que a perdoá-la. Se eu quiser que Deus ouça minha oração e me perdoe. Mas ela não pediu perdão. O texto está dizendo para mim pedir, para me perdoar, não está dizendo para ela pedir. É simples, Deus é bom demais. Sabe por quê? Porque quando eu leio a Bíblia, ele diz assim, você é errado, você não presta. Estou dizendo eu, quando estou lendo a Bíblia. Não é eu lendo para ver que o outro é ruim, não. O interessante é você olhar como Deus criou esse momento de oração. O bom dos textos bíblicos eles não são contra, eles são contra, aliás, o meu próprio entendimento, a minha própria vontade, e sim a vontade de Deus. Agora, conjugalidade, de cônjuge, marido e mulher. 1 Pedro 3:7, igualmente vós maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida,
para que não sejam impedidas as vossas orações. Ah, mas quando eu estou bravo com a mulher, porque a mulher é isso, porque a mulher é aquilo, porque a mulher disse que o homem também virou as pernas, porque não sei o quê, Deus não ouve a oração. O texto está dizendo. O texto está dizendo. O interessante é você olhar para esse texto, olhar para as escrituras, tá certo? E ver como Deus criou o casamento. E um símbolo do casamento é para ilustrar o relacionamento de Deus, dele, que ele pretende ter com o ser humano. Por isso que a Bíblia diz que o homem tem que honrar a mulher. O marido deve proteger a esposa, o marido deve honrar e compreendê-la, porque a bichinha tem um moído. A esposa deve aceitar os cuidados do marido, vivendo de modo a honrá-lo também. Não é só por um lado, não. Essa é a beleza da conjugalidade. A suavidade do espírito da mulher será precioso diante de Deus e do esposo. Então, na conjugalidade, vou ler o versículo de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Homem e mulher, amem-se. Aproveite esta pandemia para se amar, para se perdoarem, para orarem mais. Mulher, você não é homem para querer ser mais homem do que o teu marido. Teu marido, tu não é mulher para querer ser mais mulher do que a mulher. Ambos foram feitos iguais. A mulher um pouquinho menor. Ambos estão no mesmo propósito. Amém? Então, se vocês viverem assim, todas as vezes que vocês dois orarem, Deus vai ouvir a oração. Se não for da forma de Deus, Ele não ouve, está no texto. E nós voltamos domingo que vem falando sobre exibicionismo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, que Deus abençoe os servos e as servas do Senhor, lhes dê entendimento para que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Não esqueça que daqui a 30 minutos estaremos de volta, às 18h30, tá bom? Culto de oração a Deus, 47 minutos de aula, 48.